De volta com o nosso programa Estilo de Vida, vamos falar agora de um assunto muito importante, até porque vamos falar das mulheres. Eu sempre falo que em pleno século XXI, infelizmente, a violência contra a mulher continua. São maridos que batem nas mulheres, as mulheres que, infelizmente, por não ter instrução, continuam dependentes desses maridos e aí sofrem todo tipo de abuso. Mas esses dias tem dia e hora marcada para que você possa sair dessa situação e se transformar numa nova mulher. Esse é o assunto do quadro Fique por Dentro. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a advogada e também a presidente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Manaus, Grace Benayon. Seja muito bem-vinda ao programa, Grace. É um grande prazer poder participar com você desse programa que tem uma grande audiência. Obrigada, Grace. Vamos falar dessa violência contra a mulher, que é uma violência que, infelizmente, ainda continua. E eu gostaria que você desse a sua opinião. Por que as mulheres ainda assim, não conseguem se libertar de um mal como esse, Grace? É verdade. Para você ter uma ideia assim, da gravidade dessa situação, numa pesquisa que foi realizada, no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Portanto, realmente é um quadro caótico, é um número significativo de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E são inúmeras as consequências para isso e as razões, né, para que as mulheres se submetem a isso. Primeiro que apesar também dessa pesquisa apontar que o maior número de mulheres que sofrem esse tipo de violência são negras e pobres, isso não é uma prerrogativa apenas dessa classe, né? Nós sabemos que mulheres de diversas classes sociais e de diversos níveis intelectuais também são vítimas de violência doméstica. E a exemplo disso tem a própria Maria da Penha, que é farmacêutica bioquímica e foi, né, a precursora, inclusive homenageada com o nome da Lei Maria da Penha, né? Você falou muito bem quando nós falamos das mulheres que infelizmente não tiveram oportunidade de instrução, mas tem as mulheres que são profissionais, são formadas, mas não conseguem deixar essa dependência, né, do amor que fala mais alto e de um amor que dói, um amor que deixa a marca muito mais do que no corpo, mas a marca emocional, né, Grace? Exatamente. E o legislador, inclusive, fez essa previsão, trabalhou de uma maneira assim, muito ampla essa gravidade, né, dessa situação que as mulheres sofrem. Porque uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela é tão diminuída, ela é tão fragilizada, que de fato ela não consegue se libertar com facilidade, né, na medida em que ela é emocionalmente vítima. E também, materialmente, ela se submete a essa condição em razão da sua situação financeira, da sua necessidade material, né? Então, muitas vezes, a mulher ela não consegue se libertar em razão dessas situações, dessas peculiaridades. Mas cada caso é um caso e nós percebemos assim que ainda falta o conhecimento, ainda é pouco o acesso a essa lei. As mulheres elas se sentem tão fragilizadas que assim nós procuramos fazer uma divulgação maior dessa lei, inclusive é um interesse a nível nacional, justamente que as pessoas tenham conhecimento, porque o que acontece? Existem as versões, né? A mulher que sofre esse tipo de violência, ela não tem coragem de dizer para sua melhor amiga que ela está passando por isso, ela não tem coragem de dizer para sua família que ela está passando por isso, e ela cria uma terceira versão, na verdade. Então existe a verdadeira versão, que ela guarda para si própria, ela não tem coragem de dizer. Então é um processo lento que requer um cuidado e um tratamento diferenciado. Inclusive, recentemente nós estivemos aqui divulgando o 5º seminário Protegendo as Mulheres da Violência Doméstica, que foi realizado pelo Fórum Nacional de Direitos Humanos, com o intuito de trabalhar os operadores do direito, os operadores da área de saúde, aquelas pessoas que fazem o atendimento dessas mulheres que merecem e precisam efetivamente de um tratamento diferenciado, uma vez que essas pessoas estão extremamente fragilizadas. E tem um outro agravante também, Grace, que as mulheres, né, que infelizmente passam por uma situação como essa e têm filhas, e as filhas crescem vendo toda essa situação, aí tem dois caminhos. Ou ela se torna uma pessoa super violenta, dizendo, não quero me casar nunca, eu vou fazer qualquer coisa menos me casar, ou até se sujeita, quando encontra alguém, a apanhar, porque a minha mãe também apanhava. Então, além do agravante da mulher passar por isso, tem as crianças que também passam esse problema emocional.
Quando você fala da Lei Maria da Penha, o que essa lei está trazendo a mais, hein, Inês? O que ela proporciona a essa mulher que hoje está assistindo o Estilo de Vida, ou está chorando, ou passou por isso, está passando por isso? O que ela pode contar dentro dessa lei? Olha, é importante ressaltar, inúmeros foram os benefícios que essa lei trouxe, né? Mas ainda temos muito o que fazer e muito que trabalhar para que realmente ele seja aplicado de uma maneira ampla e genérica, e assim como há essa previsão na legislação. Mas assim, eu vejo que um dos ganhos do legislador e uma das grandes preocupações foi justamente dar uma conotação muito mais educativa do que punitiva, na medida em que é uma situação que historicamente as mulheres já foram criadas com essa condição de submissão, submissas aos homens, submissas aos maridos, né? Muitas vezes se colocando nessa condição, né? Se diminuindo, quando na realidade isso não há necessidade. Então, além disso, em razão de toda essa fragilidade, essa coisa de você chamar, do marido chamar a mulher de sua feia, sua burra, sua gorda, também são formas de violência e tem consequências gravíssimas e danosas, né? O legislador também fez esse tipo de previsão e com isso também existem ganhos. Então, são inúmeros os ganhos, principalmente no sentido judicial e processual penal, porque o que acontecia? A mulher, antes da Lei Maria da Penha, ela muitas vezes fazia a denúncia, ficava naquela condição, no momento de fazer o registro da ocorrência, se sentia já diminuída, né, de ter que dizer, olha, aconteceu isso, com os pormenores. Ainda por cima, não tinham efetivos dentro da delegacia que fossem levar a notificação. Portanto, a maioria das vezes ela própria levava essa notificação e apanhava mais uma vez do marido, uma vez que ele estava dentro da sua residência, o que a legislação previu que não é mais possível acontecer isso. Isso também é um ganho. Outro ganho, ela não precisa mais ficar frente a frente, né, a vítima frente a frente ao acusado, né? Ela não precisa mais ficar na frente dele, colocar todos aqueles pormenores e se sentir tão fragilizada mais ainda, né, com medo de sofrer mais ainda violências. Então, a celeridade que é prevista, todo esse processo, né, é um outro ganho. Além disso, tem previsões de ações multidisciplinares, abrigo, né, abrigo domiciliares, onde vai receber a mulher e os filhos nesse período onde a justiça vai tomar as medidas adequadas e devidas para retirar o agressor da sua residência, né? Então tem um acompanhamento, a previsão de um acompanhamento minucioso de regresso, de progresso dessa situação, dessa família, com ações multidisciplinares para todos, inclusive para o agressor, com atendimentos psicológicos, médicos, todo esse processo é previsto. Isso é fundamental, porque algumas mulheres tinham medo de realmente denunciar por isso. Olha, eu vou denunciar, mas eu vou ter que voltar para casa, então continua na mesma. Então deixa eu chamar a atenção agora de todas as mulheres que estão assistindo o programa Estilo de Vida, que passam por essa situação. Você pode fazer isso em mais ou menos 10 a 20 segundos. Pega um espelho, ou vá assim, frente ao espelho mais próximo de você.